Oi, gente, salve a todos. Então, olha só, queria falar com vocês hoje sobre um assunto que me parece pertinente, dado o momento em que vivemos, né, que é um momento eleitoral, né, eleições em todo o Brasil e tal, por conseguinte no Rio de Janeiro, né, onde convivemos. Então, a gente falar sobre um regime que é tão aclamado, tão reivindicado, tão, né, cantado e decantada, que é a democracia. Não é interessante? Todo mundo exige democracia. Mas veja bem, será que a democracia seria o regime ideal, principalmente para o Brasil nesse momento? Não. Olha só, esse processo, esse conceito de democracia precisa ser melhor esclarecido. E aí, para a gente até esclarecer esse conceito, temos que resgatar algumas coisas bem longínquas, né? Tipo Grécia Antiga, porque queiramos ou não, os conceitos passam sempre pela Grécia inicialmente. E veja bem, havia na época, né, da Grécia Antiga um aristocrata por nome de Clístenes, né? E Clístenes, quer dizer, ficou um tanto aborrecido, um tanto, quer dizer, sabe, insatisfeito com a tirania que reinava no momento na Grécia Antiga. Então ele se posicionou e tal, e conseguiu-se, né, para que houvesse a implantação dessa tão chamada, tão reivindicada democracia, né? Mas olha só, eu acho que a gente para entender melhor a questão do conceito de democracia, é preciso que a gente entenda essa origem. Por exemplo, a democracia, porque aí vem de democracia, né, governo para o povo e do povo, mas não é bem assim não. A origem dela já é um tanto rebuscada, um tanto truncada, né, da própria democracia. Porque ela se inicia exatamente na Grécia, né, no tempo das cidades-estados, né, da polis, e que, mas olha só quem era considerado cidadão para poder participar democraticamente da vida, né, naquele momento. Era, filhos de pais atenienses, né, estrangeiros não podiam, mulheres não podiam, escravos não podiam, nada desses segmentos podiam participar. Era só os considerados cidadãos de Atenas, que eram, né, os grandes produtores de terra, os grandes latifundiários, né? Enfim, os grandes donos de feudos, né, digamos assim. Então, por aí você vê que essa questão da democracia, ela precisa ser um pouco mais aprofundada, né, para que a gente possa entendê-la melhor. Evidente que não vamos aqui nos prender em outros modelos de governo, né? Vamos, né, que passamos aí pela monarquia, pela tirania, pela aristocracia, pela oligarquia e fundamentalmente e terminando na democracia, né, que é essa que convivemos, né, e temos como nossa representação, até em termos democráticos, né, no país. Mas aí, o que é interessante de tudo isso é a gente se ater que a democracia ela tem um processo impugna e toca ali, né, um processo de liberdade tão aprofundado que até como dizia Platão, né, a democracia é um dos regimes governamentais mais difícil de ser conduzido, mais difícil de ser gerenciado, porque ele tem que atender a todos os interesses. E aí, me parece ser até impossível, né, se a gente raciocinar bem, correto? Porque tal é o processo democrático instaurado e instalado, em que ele serve, segundo Platão até, e concordamos, tanto para o bem e tanto para o mal, correto? Qualquer cidadão pode se sentir, né, num processo, esteja ele errado ou certo,
E reivindicar para ele um processo democrático. É democrático eu defender aquilo que mesmo seja contrário a alguém. Então, democraticamente, eu preciso ser respeitado, eu preciso ser aceito nas minhas ideias, né? Então, por aí você vê que é uma coisa meia constrangedora, porque você atender a todos e a tudo fica quase impossível, correto? É claro que todo esse processo de pós-Segunda Guerra, né, já caindo aí na modernidade, claro, né, depois da antiguidade e tal, caindo na modernidade, o pós-Segunda Guerra, quer dizer, instaurou-se, né, aí definitivamente o processo liberal, que as pessoas tenham liberdade para, né, se conduzir, para se defender, enfim, tinham seus direitos assegurados, né, não só naquela época, né, da Grécia, como agora atualmente, para o direito de ir e vir, de se expressar, de se colocar literalmente, né, tranquilamente e ser aceito socialmente, correto? Mas aí, quer dizer, mais ainda, nos aprofundando, porque dentro dessa democracia, como já vimos, que são reivindicações das mais diversas possíveis, né? Quer dizer, a própria democracia já nos conduz a outros regimes internos dessa democracia. Ou seja, vamos aí nos ater exatamente ao processo neoliberal, correto? Esse processo neoliberal que, acima de tudo, é democrático, né? Porque ele conduz o cidadão em tal grau de liberdade que você já não tem mais, que você está qualquer posição que possa a ter contra o Estado, correto? Porque se você é um cidadão livre em todos os seus processos de educacionais, sociais, de expressão, de reivindicação, você precisa assumir todas as suas possibilidades, de acertos e de erros também, sabe? Então, se você consegue ser um cidadão inteiramente vitorioso, ótimo. Mas se você também não acontecer, se você, por exemplo, acontecer de não ser vitorioso, você também tem que se ater de que o único responsável pelos erros é você, né? Com isso, o que faz o processo neoliberal? Ele se exime, né? Ele se exime de qualquer responsabilidade social perante a sociedade num todo, correto? E daí você vê toda essa coisa, né? Toda essa possibilidade que as pessoas têm como ótimas, né? Porque tem um processo de liberdade muito aprofundado, muito sinalizado como benéfico, não é, a todos, mas que acaba reproduzindo, né, muitas facetas que, na maioria delas, são contrários à própria sociedade, correto? Por exemplo, o processo neoliberal ele está literalmente voltado para a questão da produção, né, e da produção financeira nesse momento, né? Então, a produção financeira, ela leva você a usufruir de todos esses bens, ela quer fazer de você um cidadão usuário, né, de todas as possibilidades que esse processo liberal lhe oferece, né, para que você seja realmente um indivíduo livre, entre aspas, aí, né, ao ponto de, né, se superar, né, se acontecer de não dar certo as suas possibilidades, mas também de não conduzir a ter o sistema governamental, né, o governo colocado, inclusive, por você, como seu representante, como dono de uma posição que possa lhe ser prejudicial, correto? Com esse timbre, né, com esse tipo, digamos, de discurso, é que ele faz de você um cidadão incapaz de perceber essas coisas, né? Porque você passa a agir, quer dizer, literalmente, sobre os auspícios, né, do capital.
Quer dizer, qualquer processo em que você os tenha como maléfico a você, será da sua única responsabilidade. Ele está ali para lhe oferecer todas as oportunidades possíveis para que você possa ser um vitorioso. Então, mas olha só, né? Não é interessante? Quer dizer, depois de passarmos por todas essas situações, essas posições governamentais, digamos, esses regimes, né? Você vem exatamente para o processo democrático. E por que será que nós, enquanto eleitores, enquanto cidadãos que elegemos os nossos representantes, reivindicamos tanto essa democracia? Né? Enquanto, como assim? Né? Será que é uma democracia que, no fundo, quer dizer, acaba o escravizando muito mais do que qualquer outro sistema? Porque ela literalmente controla você. Você é um homem livre, meu amigo, um empreendedor livre. Você tem tudo para vencer. Então, por favor, não me venha culpar, né, diante dessas possibilidades que você não conseguir. Não é interessante? Então, por que reivindicarmos tanta liberdade de expressão, tanta liberdade, né, do fazer, do pensar, do falar, quando, no fundo, é uma pseudo-liberdade, né? No fundo, é um processo de segregação social muito mais difícil, né, do que outros regimes, até me parece. Por mais excessivo que ele seja, né, tipo tirania e outras mais aí, das quais são colocadas, né, como a título, né, de representações governamentais. Estamos com a tirania implantada e tal. Mas sim, é uma tirania, mas é uma tirania que coloca você muito liberto. Mas, no entanto, você está literalmente segregado, normalmente escravizado por todo esse modelo neoliberal que aí está. Então, por isso é que eu reivindico, né, você, por favor, para que a gente se posicione, que você pense melhor sobre isso. Sabe? É mais ou menos por aí que eu queria falar contigo. Então, dá o like aí, né? Se inscreve no canal, né? Para a gente continuar, você continuar recebendo. Vê aí o meu currículo, se eu tenho crédito para falar ou não sobre isso. Até mais, até qualquer hora.